Um avô que é um cientista chanfrado, mas genial. Um neto medroso, mas com bom fundo. Uma dupla improvável, tão ou mais do que todas as aventuras que já passaram juntos por entre multiversos e jantares constrangedores de família. Aliens, amigos duvidosos, crimes de Estado ou clones pouco confiáveis. Muita ciência, muita coisa errada. Todos fazem parte de uma das mais irreverentes, provocadoras e politicamente incorretas séries de animação de sempre. Rick e Morty chegaram em 2025 à sua 8ª temporada, mas vêm aí mais. As piadas são demasiado boas, os momentos de introspeção tornam-se difíceis de explicar. Será que aguentamos mais episódios? Olá, eu sou o José Paiva, crítico de cinema e televisão. Ora viva, eu sou o Nuno Marco e estou aqui a substituir a Filipa. Não sei se ficaste a ganhar. Sejam bem-vindos a mais um episódio de No Último Episódio. E a pergunta desta semana é: será que uma série de animação pode resistir aos novos tempos? Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Nuno, bem-vindo. Vou dizer aquele clássico dispensas apresentações. Sim, é um clássico eterno. Uma das coisas que eu aprecio neste episódio é que temos dois homens adultos a falar de uma série de animação que é raro. É raro. E atenção que entre esses machos alfa que andam pelas nets, uma das coisas que eles dizem é que um homem adulto não pode gostar de desenhos animados. Ah, é? E tudo que eu puder ser o contrário dessas pessoas, eu serei. Portanto, mesmo que eu não gostasse, passava agora a gostar. Mas não, adoro desenhos animados. Isso eu queria começar por uma... Eu e a minha namorada seguimos as tuas publicações e temos sempre debates porque ela gosta que tu fales de coisas que gostas muito. Sim. Eu ia-te fazer um desafio, que é: diz-me uma coisa má de Rick e Morty. Ou que eles não tenham conseguido fazer, não é fácil? Deixa-me pensar. Não, é claro que há episódios em que tu chegas ao fim e dizes: ok, este não foi tão bom. Certo. É impossível manter um nível de qualidade sempre. É muito difícil. É muito difícil, sobretudo uma série daquelas que às vezes paira por zonas tão absolutamente geniais que tu pensas: como é que se mantém isto? O stress que deve ser criar uma nova história para isto. Portanto, pensando nesse stress, até mesmo nos momentos mais fracos eu tenho uma certa empatia. Certo. Penso, ok, mesmo assim um episódio fraco de Rick and Morty é capaz de ser melhor do que de uma outra série, um episódio fraco de uma outra série qualquer, vale sempre a pena ver. Mas eu acho que genericamente, e tirando esses momentos eventualmente mais fracos, é uma série que tem mantido uma qualidade e um nível de imaginação espantoso. Tu achas que é sobretudo a imaginação da série que se torna ainda mais imaginativa por ser animação? Ganha força por ter o componente da animação? Eu acho que sim, apesar de falar de assuntos. Aliás, se fores a ver bem, o Rick and Morty pega num tipo de televisão que se tornou bastante comum, que é uma televisão sem heróis, uma televisão que celebra, entre aspas, o pior do ser humano. Certo. E que é uma coisa que se calhar podemos ir até aos Sopranos, como tendo sido a altura em que isso começou. E eu acho que o Rick and Morty é mais herdeiro dos Sopranos, de certa maneira, do que os Simpsons, por exemplo. Apesar dos Simpsons serem quem abriu as portas todas a este tipo de animação. E sem Simpsons eu acho que não tinha acontecido tudo o que veio depois. Mas eu acho que o Rick and Morty na verdade é mais herdeiro da televisão dos homens maus. Sim, isso é engraçado, aquela ideia do anti-herói, não é? Nós estamos a falar, nós damos sempre aqui um bocadinho de contexto. Estamos a falar de uma série da Adult Swim que está disponível na HBO e que no fundo nós seguimos as peripécias, como eu disse no início, de um neto e de um avô. Só que é uma relação, não sei que tipo de relação é que tu tiveste com os teus avós, mas é uma relação que se calhar eu não recomendaria que seguissem, porque é muito errada, não é? É incrivelmente abusiva, ocasionalmente com alguns estranhos momentos de ternura. Certo.
que não chegam para redimir os piores momentos daquelas pessoas, mas é isso, epá, não há, mesmo o Morty, que é uma vítima, acaba por desenvolver um lado ruim muitas vezes e terrível, e tem nele, porque eu acho que aquilo lá está, isso começou com os Sopranos, de certa maneira, esta análise do ser humano enquanto alguém intrinsecamente mau, e vai por aí fora. Epá, na última temporada do White Lotus não há pessoas, aliás, em nenhuma das temporadas há pessoas boas, não há pessoas boas ali. Eu acho que essa é uma visão muito desesperada da humanidade. Certo. O Mike White não acredita na humanidade, e eu às tantas também começo a pensar que ele tem razão. No caso do sim, é provável. No caso do Rick and Morty, nem sequer nós podemos falar de uma certa ideia de redenção, porque às vezes a jornada do herói, não é? Os anti-heróis têm momentos de redenção. Aqui... Mas o que é incrível é que mesmo assim tu tens momentos, porque se a série fosse só sobre más pessoas a fazer coisas más, tornava-se aborrecido. Certo. Mas o que é interessante é teres aqueles momentos em que, sei lá, eu lembro de aquele episódio em que, agora não estou a lembrar que episódio mas é aquele episódio em que acaba com o Rick, é um plano fixo maravilhoso na oficina dele, na garagem, e ele está continuamente a dar vida a uma criatura e a matá-la a seguir. A seguir. Pá, tudo aquilo ao som de uma música. As bandas sonoras sempre bem escolhidas, são sempre boas, canções incríveis. E pá, eu lembro de ver aquilo e pensar: isto é estranhamente bonito e comovido. Estou comovido com o momento do Rick and Morty. Tu percebes exatamente o sofrimento interior daquela pessoa e o desconforto que ele às vezes tem no meio daquele aparente conforto em ser ruim, mas há também um lado que o tortura. Sim, há uma razão para ele ser assim, não é? Claro, que nós não queremos. Quer dizer, nós aqui vamos dar um spoiler ao outro, mas há um passado obscuro e isto depois envolve os tais multiversos, metaverso, multiverso, onde o Rick vai atrás de resolver o seu passado. E depois é importante dizer que em vários episódios nós vamos conhecendo versões diferentes dos Mortys e dos Ricks. Exatamente. E às tantas perdes-te ali no meio daquelas dimensões todas e às tantas já não sabes quem é. Mas isso é um desafio interessante de tentares manter a lógica das coisas. Eu fiquei tão apanhado por esta série que a dada altura comecei a comprar os cómics também. Que são bons, que são ótimos. E são. Isto não é uma coisa muito normal, não é? Uma série de repente. Muitas vezes tens adaptações de cómics para séries. Aqui é o inverso. Há um merchandising muito grande. Mas sabes que eu acho que na América há mais do que a gente julga, só que nunca chegam cá, na verdade. Mas lembro de haver uma ótima série de cómics que chegou a ser publicada cá e depois, perante o desinteresse das pessoas, parou, do Adventure Time, outra série incrível. Adult Swim também, Adult Swim. Do Cartoon Network, nesse caso, porque é o braço infantil do Adult Swim, o Adult Swim é o braço adulto do Cartoon Network. Mas sim, mas as bandas desenhadas do Rick and Morty, eu comecei a ler críticas muito boas e comecei a perceber que estavam completamente inseridas dentro do espírito. Ninguém sabe dizer bem se são canónicas ou não em relação ao universo da série. Porque num mundo em que há tantos multiversos, se calhar aquelas pessoas que estás a acompanhar nos cómics nem são exatamente as mesmas que estás a acompanhar na série, e acho isso fascinante, sim. Mas... talvez uma das coisas que eu queria falar contigo não indo já à pergunta, é como é que uma série de animação, e nós estávamos a falar em off dos vários problemas que a série foi tendo, sobretudo com os criadores o Justin Roiland e o Dan Harmon. Entretanto, o Justin Roiland saiu efetivamente do Rick and Morty depois de alguns escândalos de assédios sexuais e outras coisas escandalosas por si. E havia mais problemas que entretanto foram saindo, não sei se leste, mas uma das coisas que se dizia dentro da... O Dan Harmon teve o pudor de não falar muito sobre esse assunto, mas uma coisa que diziam colaboradores é que o Justin Roiland já nem trabalhava grande coisa para a série e ia gravar os takes de voz já bêbado e muitas vezes usava o estúdio só para levar miúdas e para as pressionar. Era portanto, tradicional bar o Dan aberto. Harmon e os outros argumentistas, porque aquilo é uma equipa ainda grande a trabalhar naquilo, é quem estava a trabalhar genuinamente. Eles já só toleravam. Portanto, além dos problemas pessoais, ele também era mau trabalhador, no fundo. Parece que sim, consta que sim. Não sei, a gente nunca sabe bem o que é que aconteceu, mas sim. Mas estava a dizer isto, como é que achas que uma série destas resiste de facto a uma conversa que estamos todos a ter sobre os limites disto e daquilo? Eu acho que é pela fanbase que tem, é por ser animação, é porque tem o apoio de um streaming que às vezes ajuda a quebrar um pouco as regras. Sim, mas eu acho que o que se passa com o Rick and Morty é um bocado o que se passa também, lá está, falando das outras séries, com os Sopranos, com Breaking Bad. Eu diria que há uma tolerância
para com más pessoas de ficção. Acho que tornou-se uma coisa, tornou-se um género quase em si. E portanto eu acho que as pessoas conseguem, a maioria das pessoas consegue distanciar-se daquilo e apreciar o Rick and Morty como uma obra de ficção que não significa necessariamente que o Dan Harmon acredite nas piores características do Rick, embora ele seja um tipo com um péssimo feitio, e é muito divertido por isso. Epá, eu ouvia o podcast dele, o Harmontown, durante anos que aquilo durou. Era um ritual que eu tinha, fiquei cheio de pena quando aquilo chegou ao fim, porque o Dan Harmon estava muito em contacto com o pior que nós temos dentro, e todos temos. Ele é o criador da Community. Claro. Sobre pessoas falhadas que voltam à escola, que é uma série incrível. Série que eu adoro. E estou muito ansioso pelo suposto filme que virá aí. Mas, portanto, é uma pessoa que está muito em contacto com isso. E eu acho sempre que, ficcionalmente, é muito interessante. É mais interessante o nosso lado negro do que o nosso lado bom. Cute. Your sister's boss gave me a microscope that would have made me retarded. Ooh, oh boy, Rick. I don't think you're allowed to say that word, you know? Morty, I'm not disparaging the differently abled. I'm stating the fact that if I had used this microscope, it would have made me mentally retarded. Okay, yeah, but I don't think it's about logic, Rick. I think the word has just become a symbolic issue for powerful groups that feel like they're doing the right thing. Well, that's retarded. E portanto eu acho que o Rick and Morty resulta e continuará a resultar por isso. Da mesma forma que quando os Sopranos e o Breaking Bad estavam no ar, ninguém dizia que aquilo era uma apologia nem dos mafiosos nem dos traficantes de droga. Talvez as séries são os únicos produtos que dificilmente serão cancelados. Isso é que agora estou a pensar nisso. Os livros já foram. O South Park venceu por ser bruto com toda a gente e disparar em todas as direções de forma implacável. E eu acho que quando se consegue isso, e ainda por cima quando se consegue isso naquele formato de animação quase infantil, de estética quase infantil e inocente, tu entras ali numa dimensão em que tudo te é permitido. O South Park teve alguns problemas e algumas polémicas ao longo da sua existência, mas eu não me lembro de em nenhuma altura haver pessoas a dizer cancelem isto, porque acho que as pessoas entraram no jogo. E estamos a falar do South Park, que tem um nível de humor muito mais ácido, eu diria, do que Rick and Morty. É porque mesmo é mais personalizado, ou seja, isso. O Rick and político, Morty, talvez, mais político. Sim, eles são sempre muito. Eles para já são muito críticos de quem está no poder na altura em que a série está no ar, seja quem for. E depois são críticos, eu diria que para com toda a gente. É um arraso. Portanto, quando entras no South Park, tens uma espécie de. Tens esse contrato com a ideia de que, ok, tu vens aqui ver pessoas a serem achincalhadas à bruta e eu lembro que eles são implacáveis com toda a gente e algumas dessas pessoas são fãs da série e quase que se gostam de ser achincalhadas pelo South Park. Então sim, achas portanto, eu acho que se ganha, há uma licença da ficção e das séries para se ir por caminhos mais negros da humanidade. Então vai resistir. Nós entramos, eu acho que vai resistir, sim. Não há nada no Rick and Morty que tu achas que existe para promover racismo ou xenofobia ou qualquer. Não, é uma série que toca bem fundo no negrume que todos temos cá dentro e na angústia que nós todos temos cá dentro, e talvez funcione por identificação por esse lado. Eu acho que se calhar, embora felizmente, se não éramos presos, nós não soltemos o nosso Rick interior. Ele existe. É um bocado como o Larry David com o Curb Your Enthusiasm, que em entrevistas diz: quem me dera ser aquele gajo, certo. Quem me dera ser aquele Larry David. Portanto, eu acho que as pessoas sabem que têm esse lado dentro e acham interessante que haja uma série que exponha esse lado. Eu sempre olhei para o Rick and Morty como uma série sobre luto. E muitas vezes tento comparar com BoJack Horseman, que é outra das grandes séries. Eu e a Filipa já falámos aqui, até a colocámos num dos episódios sobre as melhores séries de sempre, de como a animação conseguiu fazer algo que parece estar a falhar muitas vezes nas séries, que é dar uma dimensão humana. Isto parece uma coisa um bocadinho simplista de dizer, é verdade, mas eu encontro cada vez mais profundidade na animação que às vezes não encontro em séries. Não sei se isso te acontece. Sim. E lá está, e voltando ao Rick and Morty, há episódios que são tão emocionalmente, filosoficamente profundos que tu pensas, bolas, isto tocou aqui em verdades que se calhar séries com pessoas passadas no nosso mundo se calhar não toca. Não sei se tem a ver com
lá está, a minha ficção científica favorita sempre foi aquela que usa a ficção científica como uma ferramenta para falar de coisas do dia-a-dia. É por isso que eu ainda hoje sou fanático do Twilight Zone, original do Rod Serling. Eu tenho a série toda e de vez em quando ponho um episódio ao calhas e aquilo faz-me bem. Já ouvi dizer que Ben Stiller pode acho que vai vir fazer a filme. pegar. Sim, é verdade. E portanto eu acho que é tão perfeito quando séries ou filmes ou livros de ficção científica falam do mundo atual. Eu acho que é sempre o mais interessante e é sempre a ficção científica e o fantástico são ferramentas ótimas para isso, para falar de coisas de hoje, seja como aconteceu no início desta temporada do Rick and Morty, sobre o drama de emprestares um carregador a uma pessoa da tua família que não devolve. É que é mesmo um drama. Eu estava a ver esse episódio com o meu filho e a dizer-lhe: vês, tu não devolves os carregadores. E transformar isso numa cena cósmica é maravilhoso. Pois é que tinhas-me dito isso. A Rick and Morty também tem a proeza de tornar as pequenas minudências da nossa vida em algo estratosférico. Sim. Há aquele famoso episódio da Sanita. Sim. Não pode ser mais específico e mais íntimo do que isso. Aquela sanita onde o Rick vai fazer cocô. Sim, exato. Naquele planeta. É difícil escolher. Eu depois estava a ver os episódios. Eu lembro-me, ainda agora tinha há uma personagem que se vira num dos episódios, não queria estar a revelar muito desta 8ª temporada, em que eles têm aquela tal, não é uma poção, mas o Rick tem uma pistola que vai saltando de multiverso em multiverso. Sim, a famosa Portal Gun. Exatamente. E num dos episódios esse líquido é escasso, portanto é uma coisa quase como se fosse ouro. E um deles, uma das versões do Rick, tem acesso ao líquido e diz: eu só queria ir para um mundo onde se pudesse ser racista. Ou seja, estas coisas pequenas que nós estamos a falar aí da política que são tão... Ou seja, não há ali um moralismo, mas tocam tão ao de leve em tantos assuntos atuais, mas depois com aquela camada de ficção científica, como dizes. E lá está, e é um são coisas muito bom. É sem dúvida, e são coisas que dizem muito ao Dan Harmon. Eu lembro-me quando ele tinha o Harmontown, das discussões que ele tinha. Aliás, houve um episódio em que ele falou muito sobre coitado mal, ele sabia o que iria acontecer depois, mas ele falava muito da questão das microagressões naquela altura em que as pessoas estavam muito ofendidas com pequenas coisas e ele dizia a esquerda está completamente dividida e vai cair por causa disso, porque a direita é indiferente, é um bloco super unido, certo? E ele dizia mesmo, e acho que devíamos primeiro enfrentar o fascismo, dizia ele, e depois resolver as nossas pequenas coisas entre nós. Não sei se o ouviram. Não ouviram, claramente não ouviram. Mas portanto, ele é uma pessoa muito politicamente empenhada. Eu só posso suspeitar da desilusão que ele apanhou com o Elon Musk, que chegou a entrar como voz num dos episódios e foi convidado. Isso é um bom fun fact. Foi convidado de mais que um episódio do Harmontown, e eu lembro-me de ouvir o Dan Harmon e o Elon Musk a falarem um com o outro, e lembro-me de eu pensar: este Elon Musk finalmente aparece aqui um multimilionário do bem. Que nós vamos gostar. Afinal. Sim. O Dan Harmon deve estar algo arrependido. Ele nunca mais falou no Elon Musk. Eu suponho que aquilo tenha dado para o Estavas aí a recordar um episódio, e antes de passarmos para outros temas, eu estava a lembrar-me de um que eu acho que é o último da 7ª temporada, que é o Fear No Morte, onde o Rick e o Morty vão para dentro de um buraco onde tem os piores medos. Claro. Esse é um dos episódios. Aquilo é terrível. Aquilo terrível, é psicanálise pura e dura. É tão profundo. Quase tens vontade que aquilo seja adaptado a uma peça de teatro ou uma coisa. Podia ser assim uma... É verdade. E quando tu pensas que acabou, não acabou. Sim. E é muito... Eu tenho essa pergunta para ti enquanto guionista e enquanto pessoa que trabalha em comédia, que é: como é que se passa de humor para o lado mais negro da vida? Isto estamos a falar de... Sim, mas eu sei que os géneros tocam muitas vezes. Sim. Mas... Aliás, eu acho que o melhor humor só acontece com base na tragédia e na angústia. Eu acho que tem que haver angústia para haver humor. Certo. Não consegues fazer humor sobre felicidade e coisas boas. I can't f***ing do this anymore! That was seriously up. We almost died. So you agree? Yes, this was insane. That was pure luck. I was not in control of that situation at all. Look at this, Morty. Look at my f***ing hand. Look at this shit. Why do you keep doing this to us? I don't
don't know, Morty. Maybe I hate myself. Maybe I think I deserve to die. I don't know. We need a vacation. Mas lá está, eu acho que isto tem muito a ver com o perfil do criador. Se tu ouvires qualquer entrevista com o Dan Harmon, ou se voltares a ouvir os episódios todos do Harmontown, que estão disponíveis, apesar daquilo já ter acabado há uns anos, tu percebes que ele é uma pessoa super angustiada, com um negrume tremendo e um pessimismo tremendo sobre a vida, e isso torna-o incrivelmente cómico. Pois é isso, dá a volta. E portanto aquilo que tu vês na série eu acho que é um espelho da mente dele, apesar de ele ter muitos e ótimos argumentistas a trabalhar com ele, mas aquilo é intrinsecamente ele. É quase biológico aquilo, esse cruzamento entre comédia e horrível e angustiante tragédia. Tu já alguma vez olhaste para a famosa estrutura dele dos... Sim, eu ia dizer 5 atos, mas ainda são mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pois está disponível na net. Eu acho que isso é um guia maravilhoso que eu próprio passei a usar. Pois é, é muito famoso. A Filipa tinha-me dito, fala aí da estrutura, porque há a famosa estrutura dos 3 atos. Mas é válido, seja para escrever um argumento para um filme, seja até para contar uma história no Homem que Mordeu o Cão. Certo, ok. Mas tu já usaste como referência? Sim, eu acho que toda a gente que conta histórias deve olhar para esse esquema do Dan Harmon, que não é inteiramente inventado por ele, parte daquele velho clássico conceito da viagem do herói, não é? Certo. Mas está tão bem sistematizado, está tão bem construído, que eu acho que se tornou numa espécie de um template para escrita de guiões. Eu acho isso maravilhoso. Eu tinha ainda aí mais dois temas sobre Rick and Morty. Um deles é o facto de ter uma fanbase muito, muito hardcore. Sim. E até o próprio não Dan é Harmon não é um problema exclusivo do Rick and Morty. Mas eu lembro-me, há aquela história do molho, não sei se tu viu, do molho McDonald's, que foi descontinuado nos anos 90 e que voltou por causa da série, porque o Rick fala, acho que é o Rick que fala no molho, penso eu. Sim, que ele diz que... E acho que eles tentaram revender o molho, não correu bem e tiveram que chamar a polícia porque havia imensa gente revoltada. Os vídeos são deprimentes, se tu vires, e dão uma péssima fama aos nerds e aos fãs de Rick and Morty. Eu acho que o mundo está genericamente tóxico, mais do que nunca, e eu acho que isso passa para estas fanbases. As cenas deploráveis que aconteceram quase de pancadaria por causa do molho. Eu lembro-me que isso contaminou a apreciação da série, porque eu lembro de... eu vi um artigo a dizer isso, exatamente. Lembro de dizer maravilhas de Rick and Morty e de haver pessoas que se zangavam comigo a dizer como é que podes gostar daquilo? Aquilo é só para os fãs que aquilo tem. Mas a série não tem nada a ver com os fãs. Foi o que aconteceu um bocadinho com o filme do Joker, com o primeiro, eu lembro-me. Sim, mas tem muito a ver, também é um risco que tu corres quando fazes séries sobre personagens más. Tu podes ver com distanciamento e depois há aquelas pessoas que olham para o Rick como um herói. Mas é daquelas coisas que tu não consegues controlar. Sim, exato. E isto devolve-me sempre aos velhos tempos em que eu via séries policiais e a minha avó dizia: é com estas séries que eles aprendem tudo e depois acontecem os roubos e os assaltos. Ou jogar GTA e se passares automaticamente a ser um criminoso. Sim. Tu não podes controlar isso e não podes deixar de ter ficção que vá a lugares obscuros, que é importante que exista, mas não consegues controlar que haja malucos que olhem para aquilo e digam: sim senhor, isto é o meu ideal de vida, vamos a isto. E, portanto é sempre um terreno muito pantanoso, mas temos que nos tratar todos um bocadinho para adultos também, não é? Sim, temos que ser adultos e ter discernimento. Claro que tu achas que pode ser uma série para jovens ou é uma série para adultos? Eu acho que depende. Eu acho que o meu filho começou a ver Rick and Morty. Vês com ele ou ele começou a ver? Vejo com ele, mas ele também vê sozinho. Ele começou a ver aquilo para aí. Eu diria, ele agora tem 16, ele pode ter começado para aí com 13 a ver aquilo. E eu acho que ele sempre retirou a parte boa daquilo e nunca. Alguma vez tiveste que debater com ele algum tipo de coisa? Não, aliás, eu fiquei maravilhado com a maneira profunda como ele às vezes percebe e interpreta as coisas. Um dos episódios que nós dois mais gostamos, e já ouvimos até mais de uma vez juntos, é o famoso episódio do tanque de ácido, que gerou conversas incríveis entre nós. Eu acho que é sempre bom quando uma série consegue isso, e muita gente se calhar não tem ideia que o Rick and Morty proporciona esse tipo de conversa, e que é uma série muito mais profunda do que se calhar algumas pessoas acham que é. Lá está, eu lembro de elogiar o Rick and Morty e de haver comentários, como é que podes gostar daquilo? É só arroto e é só... Não, a maravilha daquilo é além do
a fusão incrível entre arrotos e filosofia. Certo. Talvez em alguma aula de filosofia esteja a ser estudado. Olha o Pickle Rick, ia falar nele agora. É um tratado de tudo, sei lá, um tratado sobre a vida, é maravilhoso. Sim, e não só se tornou um fenómeno de marketing, como um fenómeno de filosofia. Sim, exatamente. Isso é uma coisa difícil de conquistar. É, sem dúvida. Que é tu manteres a qualidade do texto e da série e ao mesmo tempo conseguires tirar algum proveito, lucro, Claro. As coisas... É muito giro tu teres um Pickle Rick de plástico na mão ou uma t-shirt do Pickle Rick e depois e saberes o que é que enquanto ficção aquilo representa e é maravilhoso. Nuno, nós estamos aqui na reta final do podcast. Queria-te perguntar assim mais genericamente sobre animação, do pouco tempo que imagino que tenhas para ver animação, mas tu achas que a animação, para mim, sim, até da portuguesa, eu acho que a animação está a passar por uma fase dourada mesmo. Sim. Tanto de nível, eu acho que todos são autores, não é só para as pessoas perceberem entre o comercial, o autoral, eu embirro um bocadinho com essas classificações, mas ainda se usa. Mesmo em Portugal nós estamos constantemente a ganhar prémios, mais ligados à área do cinema. Por acaso, a nível de séries, Portugal ainda não tem... Também não há dinheiro suficiente para criar coisas destas. É sempre esse, claro. Tu achas que estamos de facto numa era dourada da animação e que as pessoas já estão mais cientes de que a animação é um género para levar a sério? Eu acho que sim. Eu acho que em Portugal a única coisa que eu diria que pegou massivamente como animação foram os Simpsons quando apareceram. Certo. Estava toda a gente doida, obviamente, mas desde então eu sinto que do South Park talvez o Family Guy tenha conseguido também bastantes fãs, mas South Park, Rick and Morty são sempre coisas que eu tenho a sensação que são grupos de geeks como nós. São pequenos exércitos de geeks. Sim, não é uma coisa assim maciça de pessoas, mas eu acho que a animação está a passar de facto uma era gloriosa. É digníssimo de orgulho os prémios que a animação portuguesa tem conquistado lá fora e o respeito que tem conquistado lá fora. A nomeação do Ice Merchants, que por cima me disse muito, porque o Bruno Caetano que produziu o filme é meu amigo e portanto vibrei muito com aquilo. Sim, foi uma coisa, ainda ficou um pele de galinha. Sim. Tenho muito orgulho que o Bruno Caetano vote ele agora é da Academia. É verdade, sim. É verdade. Tento convencê-lo a emprestar-me filmes, mas ele não pode, senão é preso. Pois, sim, há esse pequeno pormenor. Os filmes que lhe mandam têm carimbos e percebe-se de onde é que aquilo vai. Mas acho que Portugal não vibrou tanto como devia quando o Ice Merchants foi aos Oscars. Nós vibramos ainda com o Festival da Eurovisão, mas eu acho que, de um modo geral, e a maneira como a cultura é tratada em Portugal também não ajuda, mas de um modo geral a animação ainda é um bocado... Ok, olha, boa. Olha, um grupo de geeks tão giros a fazer animação, não é? Sim. Mas uma coisa engraçada é que eu fui conhecendo várias pessoas de animação e são um grupo mesmo muito unido. São, sem dúvida. Ou seja, eles vão a vários festivais e estão juntos em tudo. É verdade. Isso não se encontra isso, eu não te quero pôr nessa posição desconfortável, mas digo eu que não se encontra muito isso na classe que trabalha na indústria, essa união. Não, sem dúvida. Mas eu acho que isso tem a ver muito com as dificuldades que eles enfrentam, os constantes everestes que eles têm que subir para conseguir animar breves minutos, e isso faz com que eles se conheçam todos muito bem, que se deem todos muito bem. Eu fiquei um pouco com essa amostra porque o Bruno convidou-me para algumas sessões de conversa e de apresentação do Ice Merchants e estavam mais pessoas da animação e é muito interessante ver isso, que eles gostam muito uns dos outros, aprendem muito uns com os outros, trocam muitas impressões e apoiam-se muito uns aos outros. Não há um espírito de competição, há um espírito de entreajuda e de aprendizagem que eu acho muito tocante e que é muito raro existir noutras comunidades. E tendo em conta o próprio negócio da televisão, achas que em Portugal teremos alguma produção de séries de animação? Agora tivemos, por exemplo, há pouco tempo duas longas-metragens de animação. Sim. Que é uma coisa absolutamente era impensável há uns tempos. Agora vamos ter outras. Mas a série, eu discuti muito até isso com o próprio Bruno, que não há uma produção de séries infanto-juvenis, ou mesmo do género Rick and Morty, estou a dizer o género, muito entre aspas, em televisão. E isso não ajuda a que o negócio da animação seja um pouco mais... eu acho que pode constante. haver, sim, mas eu acho que há motivos para estar um bocado otimista com isso. Para já porque tecnicamente é cada vez mais fácil fazer animação. Eu lembro da dor que era ainda não há muitos anos, porque não havia as maneiras de fazer as coisas como há hoje. Sei lá, o pessoal do South Park consegue
ter episódios feitos numa semana em cima da atualidade. Porque conseguiram desenvolver um software. Recordo-te que no início aquilo era literalmente como coisas recortadas em papel. Certo. E eles conseguiram de facto desenvolver maneiras de fazer a coisa rápido e bem. E portanto eu acho que isso cada vez haverá mais. Mas serão sempre precisas pessoas, tirando aquelas animações feitas por IA, que ainda não são grande coisa. Não são. De que lado estás no AI? Agora são. Mas olha, nem me tinha lembrado disso. Porque sim, o Rick and Morty também fala um pouco sobre isso. Sim, isso dava todo um episódio. Sim, todo um outro episódio. Consegues enfiarem no. Não, eu tenho pensado muito sobre isso. Tu, como criador, não deve estar. Criador de animação. Eu uso já. Para algumas coisas muito específicas o ChatGPT, e acho que pode ser uma ferramenta tão boa como foi a World Wide Web quando entrou nas nossas vidas a meio dos anos 90. Uma das coisas que eu testei e que foi interessante foi: tenho esta ideia, tenho esta ideia, tenho esta ideia. Acho que elas se podem entrecruzar, mas não sei bem como posso estruturá-las. Propõe-me aqui uma ideia de estrutura com isto. E ele num segundo apresenta uma coisa que eu digo: faz sentido, é uma boa ajuda para este tipo de coisas. Portanto, eu acho que pode ser uma boa ferramenta, mas não pode ser um fim, senão. E eu acho que se conseguirmos equilibrar isto e usá-lo dessa maneira, pode ajudar-nos, de facto. Uma das empreitadas em que eu estou metido agora é o filme do Homem que Mordeu o Cão. É um filme daqueles de antologia com várias histórias, depois cruzam-se todas de certa maneira, mas são histórias que eu contei na rádio e que têm aqui uma nova vida. E lembro-me que numa delas fiz a experiência de despejar o texto todo dessa sequência dentro do ChatGPT e perguntei-lhe: como é que tu melhorarias isto? E é uma história que eu acho interessante sobre uma pobre mulher que farta de ser só vista como uma mãe, é inspirada por um anúncio da televisão a voltar a fazer depilação, e tristemente é uma história real que foi desabafada na internet, no Reddit. Ela usa um método de depilação que acaba com ela colada no fundo da banheira, e é todo um drama, para conseguir descolar-se, e liga para uma amiga, e é todo um caos absoluto. Eu despejei essa história toda lá. E o ChatGPT diz-me uma coisa muito interessante, que é, para já deu-me graxa, disse: uma história com excelente humor, e depois diz-me: é interessante porque no início tu mostras o lado dela de mãe, e portanto a casa de banho é o sítio onde ela está a dar banho aos filhos ao fim de mais um dia, e os miúdos estão a brincar com brinquedos de borracha dentro da água, na banheira. Porque é que, passadas horas, quando ela está a atravessar esse drama todo para voltar a ser mulher e não apenas uma mãe, para se sentir melhor com ela própria, porque é que quando ela está presa na banheira e está a gesticular e está a tentar arranjar maneira de se libertar, porque é que não pões uns planos dos outrora inocentes brinquedos dos filhos a caírem pelo chão? Isto é uma ideia boa! Isto é uma ideia boa! Exato. Mas disseste às pessoas que o ChatGPT tinha tido essa ideia? Não, eu é que tive essa ideia. Não. Assumi perfeitamente que esse plano específico de brinquedos a cair é uma ideia sugerida pelo ChatGPT que eu achei boa e, portanto, vou usar quando a gente fizer. Muito bem. Portanto, eu acho que conseguimos retirar alguma coisa daquilo, mas depositar tudo nele e esperar que ele faça as coisas, eu acho que isso pode ser muito problemático. Para além das outras questões todas, das fake news e dos fake vídeos e dos... vêm uns tempos complicados. Eu tenho aqui uma última pergunta e depois vamos para as recomendações e vou-te deixar ir à tua vida, que é, eu estava a falar no início que eu e a minha namorada seguimos os teus textos, e uma das coisas que eu discuto às vezes com ela é que mas o Nuno está sempre a dizer bem de tudo. Sim. Eu tenho essa provocação para te fazer. Tu achas que daqui a uns anos isso vais começar a dizer mal? Ou não te faz sentido? Eu pergunto isto porque no outro dia estava a ler um artigo a dizer que a crítica ficou mais soft, mas eu próprio, quando critico o que quer que seja, não consigo ter aquele desdenhar que muitos críticos têm. Acho que até não faz sentido. Prefiro ser construtivo do que destrutivo. Claro, mas queria-te perguntar isso. Tu às vezes não pensas, eu se calhar... Eu acho que para se fazer uma crítica verrinosa no melhor sentido,
epá, é mesmo preciso fazê-la muito bem. Eu lembro que o maior campeão disso era capaz de ser o Charlie Brooker, antes de ser ele próprio argumentista. O que eu acho giro no Charlie Brooker é que as pessoas dizem: epá, que crítico tão bruto, então porquê é que não fazes? Estás para aí a queixar-te? Ele: sim senhor, faço, e fez bem. E não, o que eu neste aspecto sou muito como o Kevin Smith, e eu ouço muito o podcast dele também, o Fat Man Beyond, em que ele diz: epá, há coisas que eu não gosto, mas não falo nelas. Pois é, passa à frente. É, prefiro entusiasticamente falar das coisas de que gostei. Mas se calhar devíamos caminhar para aí mais. Exatamente isso. Porque tu pensas nisso. Epá, assim, há demasiado ódio, eu não vou estar a contribuir. Eu acho que tem a ver com isso. Pessoas a falar sobre isso. Eu acho que o ódio está tão mainstream, está tão aborrecido. Quando tu vês alguém dizer mal alguma coisa, é meio aborrecido. Certo. Okay. Lá vem outra vez. É um bocado a minha irmã é que tem aquela ideia de que o amor é o novo punk. Certo, ok. E é capaz de ser, é capaz de ser. E o Kevin Smith o que diz é: eu sei, sendo ele realizador, eu sei tanto o trabalho que dá a fazer uma cena destas, um filme, como sei também o que é levar porrada porque levo continuamente. Diz ele. Ele é muito aberto quanto a isso. E portanto ele diz: epá, porque é que eu hei de estar, sabendo eu disto tudo e do que eu sofro com as coisas que as pessoas dizem de mim e do trabalho que dá a fazer as coisas e do sonho que todos temos para que elas fiquem bem, epá, para que é que eu vou estar aqui a massacrar? Eu comecei a mudar a minha opinião, às vezes até de coisas que escrevia, quando passei a entrevistar realizadores, a estar em sets e a perceber. Claro, acho que às vezes falta um bocadinho sim, isso. Sim. Eu percebo que há um estilo, e há de facto um estilo, Caia do cinema, etc. Mas já estamos, se calhar, a outra altura. Eu acho que sim. Pá, não sei se isto nos torna mais moles. Mas eu acho que às vezes é isso, às vezes é pensar no trabalho tremendo que aquilo dá, na intenção que toda a gente tem de que aquilo saia bem, e quando não sai, obviamente que é dramático, e por isso é que entusiasma-me mais falar de coisas de que gostei. Sim. A última pergunta, nós costumamos terminar com recomendações, tanto de séries como de filmes. Eu vou aqui quebrar um pouco a estrutura e perguntar-te o que é que andas a ver, se queres sugerir alguma coisa. Sim, deixa-me lá pensar. Epá, eu estou de forma bastante atrasada a ver a segunda temporada do Andor, que é muito interessante. Eu sempre fui um fanático desde miúdo do Star Wars e comecei a ficar com Star Wars fatigue. Uau! Boa! Comecei a ficar, porque comecei a sentir que quando te dão material às pasadas de uma coisa que era tão especial para ti, eu lembro-me, a última vez que eu senti genuína alegria pelo regresso de algo do Star Wars foi quando estreou o Force Awakens, que é tipo, estiveste anos e anos sem aquilo e de repente vem aí. Eu lembro da sessão de estreia, da antestreia no São Jorge, a orquestra a tocar o tema do Star Wars. De repente, depois disso, a Disney começa a parir Star Wars de uma maneira que às vezes resultou em coisas interessantes, como o Mandalorian, sobretudo no início, e às tantas por coisas. Para mim o sinal mais triste foi quando estava a ver a Acólita, não é? E estava-me a ser doloroso passar o primeiro episódio. Eu pensei, não é normal. Alguma coisa não está bem. Não é normal eu achar que um episódio de 1 hora está a demorar 3. Certo. E aí vi-me obrigado a fazer uma pausa. A distanciar aquelas relações que és distanciar-te um pouco. Sim. E eu acho que mesmo a segunda temporada do Andor e mesmo metade da primeira foi prejudicada por isso. Eu pensei, eu tenho que fazer uma pausa de Star Wars. Está a ser muito. Eu estou a perder o lado especial desta saga. E portanto agora estou a ver a segunda temporada e estou a gostar muito daquilo. É o que está a acontecer muito com a Marvel, por exemplo, com os filmes da Marvel. Sim, há também. Fadiga, até de bilhética. Sim, as pessoas não estão a ir a ver, estão cansadas, e depois muitas séries, e às tantas parecia que eles estavam só a parir de maneira indiferente. Sei lá, na sua essência, a ideia de teres uma série protagonizada pelo Nick Fury, como foi o Secret Wars que se chama. Sim, Secret Wars, acho que era isso. Era de deixar uma pessoa doida. Eu não tive qualquer interesse em pegar naquilo. Pois, é a mesma coisa. É isso. É quase que se torna banal, não é? Já não é especial, torna-se banal. É isso. Eu termino com um filme que vai estrear, estreou esta semana, no dia 19 de junho, 28 anos depois, que é um remake do famoso filme do Danny Boyle, em 2002, estreou em 2002 e agora regressa. Eu estou muito curioso para ver o filme, sobretudo porque as críticas são boas. Sim. E críticas boas a remakes não é... É verdade. Mas é um remake ou é uma sequela? Não, pera. Eu tenho a ideia que... Não, é uma sequela porque a personagem do Cillian Murphy aparece depois. Aparece, quer dizer, não sei se aparece.
Mas eu vi uma imagem dele, sinto-me um bocado desfigurado. Sim. Não, mas acho que já vieram dizer que não é ele. É? Toda a gente achava que sim. É uma sequela, exatamente. Sim. Sim, exatamente, é uma sequela, tens razão, tens toda a razão. Mas estou muito curioso. Já nos estão aqui a cortar o fio. Olha, Nuno, obrigadíssimo por teres Obrigado, vindo. foi um gosto. E nós voltamos para a próxima. Até para a semana. No último episódio é um podcast do Expresso, da autoria da Filipe Amaro e do José Paiva, com sonoplastia de Gustavo Carvalho e edição de João Reis. A coordenação é de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Podem ouvir todos os episódios em expresso.pt ou na sua plataforma preferida, onde pode subscrever o podcast, avaliar e dar-nos o seu feedback. Nós voltamos na próxima semana com No Último Episódio.